A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos a mais uma sequência de videoaulas da Escola Dominical. Eu sou o Diácono Denis Pereira, professor da Escola Dominical, e esse é o nosso canal, @Denis Pereira Oficial, meu perfil no Instagram, e Denis Pereira Oficial, o canal aqui no YouTube. É um prazer receber por aqui alunos, professores, superintendentes, coordenadores, pastores, dirigentes, para esta sequência de aulas, que traz as videoaulas das classes de adolescentes, juvenis, jovens e adultos. Por isso é muito importante você se inscrever no canal e ativar também aí o sino de notificações. Tem muito conteúdo aqui para abençoar a tua vida, o teu ministério e para edificar a tua fé. Não esqueça de comentar os nossos vídeos, isso é muito importante. Quando você comenta, você nos motiva, você nos ajuda a entender se estamos no caminho certo. E esta interação, se inscrevendo, curtindo, comentando, faz o YouTube notar que o nosso canal, ele é um canal relevante, portanto o YouTube divulga para mais pessoas, porque é assim que funciona. E é a palavra de Deus. Então, se esse canal crescer, significa que a palavra do Senhor vai alcançar muito mais pessoas. Então comente, como fez a irmã Juliane Faria, como fez Solimar Gomes, Rebeca Santos, Everton Joel, Samuel Maurício, Sônia Isabel, Mosélia Maria e muita gente, Cida Flor, Eli Nascimento, Gleice Lima, Pastor Rafael Cagé, Josebia Santana, Francisca Lima, muita gente aqui comentando os nossos vídeos. Comente, na descrição dos vídeos tem todas as nossas redes sociais, estamos atendendo convites de congressos, de cultos, enfim, é um prazer estar com os irmãos. Tem também uma forma de você ajudar o canal. Nosso canal precisa melhorar a estrutura. Não é um laptop novo, microfones novos, tá certo? Nós precisamos melhorar aqui essa estrutura até para trazer outros conteúdos. Quer participar disso? Você pode se inscrever, curtir, compartilhar, comentar. E aqui na descrição do vídeo tem também uma outra forma de você nos ajudar. Ajudando o canal é ajudar o reino a avançar. Amém? Vamos então para a lição 9 da Escola Dominical. Pegue Bíblia, pegue bloco de anotações, pegue a sua revista e vamos para mais uma videoaula da Escola Dominical. Lição 9, classe de jovens. Abacuque, a fé como forma de vida. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler correndo o que passa, ou o que passa correndo. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. A fé é o fundamento da vida cristã. Devemos confiar em Deus, mesmo quando aparentemente as peças não se encaixam, pois Ele está no controle de todas as coisas. Coisa extraordinária, não é verdade? Muito bem, meus irmãos, já pegou aí a sua revista? Pegue a sua revista e vamos juntos para a palavra de Deus, para aprendermos aquilo que o Senhor tem para nós aqui nesta lição. Em seu livro, Abacuque abre seu coração, expondo a Deus suas percepções e incompreensões. Eu sempre digo que na oração é o lugar onde o crente deve e pode abrir o seu coração. Orar é abrir o coração para Deus e falar tudo que aflige, que aperta, que pressiona, né? Por isso que a oração de Abacuque é tão poderosa e tão marcante para as nossas vidas. Durante este diálogo, uma grande descoberta teológica acontece. A fé como forma de vida na relação do crente com Deus. Uma fé que jamais foi confrontada, não passa de fantasia, pois a fé é provada real e verdadeiramente nos conflitos da vida. Então, por que somos provados? Tiago escreve. Eu gosto muito de Tiago, mas eu gosto de um texto que eu li em Pedro e que para mim é muito marcante desde a primeira vez que eu li. 2 Pedro, 1 Pedro mesmo, 1:7. Olha o que ele diz: para que a prova da vossa fé, sendo muito mais preciosa do que o ouro que perece, mesmo que provado com fogo, possa ser achada em louvor, em honra e glória na aparição de Jesus Cristo, ao qual não o havendo visto,
a mais, em quem, embora não o vejais agora, e mesmo assim crendo, vos alegrais com gozo inenarrável e pleno de glória, recebendo o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Então a nossa fé precisa ser provada, como diz aquele louvor: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Então é por isso que após uma prova nos prepara para outra. E sempre na próxima prova nós estamos mais fortes espiritualmente falando. A nossa fé a cada prova ela ganha resistência. Nós somos provados, não é para Deus avaliar o nosso nível de fé. Ele sabe, mas é para nós descobrirmos o nível da nossa fé, para nós não nos fugiu aqui a palavra, não nos acharmos, é que tem uma palavra que eu quero desde ontem, ela some da minha mente, para nós não nos acharmos com uma fé potente demais e aí relaxar, falar não preciso orar, não preciso ler a palavra de Deus, mas também para a gente não se julgar fraco demais. Nível, equilíbrio. Por isso que Paulo diz: quando penso que estou fraco, então é que eu sou forte. Então a prova da fé ela produz o quê? Equilíbrio. Eu nem me julgo forte demais, mas também nem tão fraco. Não me julgo tão forte que não precise me exercitar, nem tão fraco que não consiga caminhar. Meu Deus do céu. Deixa eu escrever isso aqui. Não se julgue tão forte que não precise se exercitar, nem tão fraco que não consiga caminhar. Eu tenho que escrever isso aqui. Esses insights que Deus nos dá, eles são muito importantes. Se você não me segue lá no Instagram, segue lá no Instagram, @Denis Pereira Oficial, que esses insights vão tudo para lá. Eu estou gravando conteúdo lá muito bacana também, @Denis Pereira Oficial. Então, não se julgue tão forte a ponto de não se exercitar. Estamos falando aqui de questões espirituais. Então não lê mais a Bíblia, não ora mais, não tem vida com Deus, não tem nenhum tipo de exercício espiritual. Então vamos tentar escrever aqui: não se ache tão forte a ponto de não se exercitar, nem tão fraco a ponto de não conseguir caminhar. Seja equilibrado. Então, para que vem a prova? Para produzir equilíbrio na nossa fé. Então, para a gente avaliar, para a gente perceber: opa, peraí, essa área da minha vida aqui está fragilizada, eu preciso fortalecer ela, não é assim? Preciso fortalecer ela. Opa, nessa área aqui, e a gente vai produzindo equilíbrio. Por isso que Jesus disse: orai e vigiai, equilíbrio, as duas coisas junto, não adianta um mais do que o outro. O crente cheio do Espírito Santo, ele é equilibrado. Muito bem. Do contrário, essa fé, se ela não for confrontada, ela não passa de fantasia. Ok? Então, uma fé que não é confrontada, é interessante, que eu assisto muito esses vídeos de grandes construções, seja de aeronaves, de prédios, enfim. E é interessante, de ponte, a maior ponte do mundo, por exemplo. E é interessante que antes que essa ponte seja construída, o projeto dela é feito em escala e colocado no túnel de vento. E esse túnel de vento ele vai simular todas as ações da natureza, do tempo, do clima, sob a construção, para que, ao construir esse edifício, ou essa ponte, o que for, qualquer obra, uma usina hidrelétrica, uma barragem, qualquer coisa, quando se constrói, você constrói com especificações adequadas para resistir às pressões externas de acordo com aquilo que você descobre no túnel do vento. Não é? Então o nosso túnel de vento é a provação. Deus está nos provando. Por quê? Porque quando estiver pronto, Ele nos leva, oh glória. Abacuque, sua vida. Não temos muitas informações a respeito da vida de Abacuque.
Tudo que sabemos por ele é por dedução. O significado do seu nome é abraço, que aparece 2 vezes na Bíblia, no seu próprio livro. Não temos informações sobre... Esse primeiro tópico aqui é muito técnico, ok? Enfim, a Bíblia o apresenta diretamente como um profeta, certo? Diretamente ele é apresentado como profeta. O texto parece apresentar ele como um levita oficial, não é? Enfim, o profeta não cita nomes de reis. Sem essa referência histórica fica muito difícil especificar uma data, não é? A gente encontra ali algumas informações que podem propor a dedução de uma data, não é? E a estrutura do seu livro, o seu livro é um peso. Peso aqui é sentença, e sentença pesada entregue por meio do profeta. O oráculo lhe foi revelado por meio de uma visão. Nos 3 capítulos, ele tem uma fórmula literária diferente. Diálogo, ais proféticos e louvor. Ele termina o seu discurso, o seu livro, a sua escrita, com louvor a Deus. O primeiro capítulo denuncia o estado de apostasia da nação e a resposta de Deus aos questionamentos de Abacuque. O segundo capítulo apresenta uma resposta mais detalhada de Deus sobre seus planos e desígnios diante de novos questionamentos apresentados pelo profeta. E o terceiro é uma oração de louvor que destaca a importância da fé. Então, primeiramente, Abacuque vai tratar aqui da questão da apostasia. O que é apostasia? O pecado mais praticado nos dias de hoje, eu diria. Apostasia é pior que idolatria. Uma coisa leva a outra, não é? Mas a apostasia, ela é pior. A apostasia é pior que o adultério. A apostasia é pior que a prostituição. Estou dizendo isso em relação ao homem, não diante de Deus. Pecado é pecado. Por quê? Porque a apostasia é o afastamento consciente e premeditado de Deus. O adúltero peca, em algum momento ele acaba se arrependendo. Por quê? Porque ele ainda tem o senso dentro de si de que aquilo é pecado aos olhos do Senhor. E ele sabe que uma hora terá que pedir perdão. O apóstata, ele deixa Deus de lado. Ele pega tudo que é palavra de Deus e que, portanto, estabelece a nossa conduta na terra e joga fora. E começa a viver na terra como se Deus não existisse. Por isso que o desviado tem mais chance do que o apóstata, porque no desviado ainda há temor. O apóstata não conhece isso. Que Deus tenha misericórdia. A crise do profeta. O profeta demonstra inconformidade com o pecado que crescia vertiginosamente entre seu povo. E aí ele vai relatar aqui. A gente muitas vezes prega sobre Abacuque e a gente só lê lá o capítulo 3, quando ele ora, ainda que a figueira não floresça e tal, né? Mas, ou então, aviva a tua obra, a gente fala de avivamento. Mas olha o contexto. Ele começa a orar de uma forma indignada, né? Ele fala assim: até quando clamarei, tu não me escutarás? Ainda que grite violência, tu não salvarás. Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a injustiça? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, e há quem suscite a contenda e o litígio. Por isso a lei é frouxa, e o julgamento nunca se manifesta. Pois o perverso se aproxima do justo, e assim o julgamento prossegue errado. Então, eu sempre digo, é só olhar isso aqui e ver o que está acontecendo no Brasil e no mundo hoje. Aquela situação para o profeta era insuportável. Como ver tudo aquilo e não fazer nada? Contendas e litígios, perversidade, tribunais cheios de problemas a serem resolvidos, só que a lei estava sendo manuseada de forma escusa e o juiz estava sendo pervertido. Não preciso falar nada não, né? Não preciso nem falar nada não. A lei era um dispositivo legal para garantir a ordem pública e os direitos dos cidadãos, mas como o sistema judiciário de Judá estava corrompido, a injustiça prevalecia. Os anciãos aceitavam suborno, as testemunhas locais mentiam. O indefeso aguardava o emprego da justiça e ficava frustrado. Então, ele está perguntando a Deus, como é que o Senhor fica indiferente a tudo isso? Não é?
diante da situação que nós vivemos, nós ficamos indignados. Por que é que Deus não faz nada? Agora, seria este questionamento uma murmuração perversa? Claro que não. Claro que não. A murmuração tem um propósito de deteriorar a imagem de Deus, colocando em dúvida o seu caráter perfeito. O que Abacuque está fazendo aqui não é murmurando, mas é apelando para a justiça divina. Ele não podia entender o agir de Deus, mas posteriormente ele mostrou sua confiança inabalável nas ações divinas, por mais contraditórias e paradoxais que pudessem parecer aos seus próprios olhos. Então, quando o homem começa a perguntar por que é que Deus não faz nada, isso só mostra a limitação do olhar humano. A limitação do olhar humano. Tudo isso que estava acontecendo aqui era resultado da escolha do povo de se afastar de Deus. Simples assim. Simples como você estar em um ambiente iluminado e se afastar dele. Simples assim. Você está em um ambiente iluminado. Quanto mais você se afasta, o ambiente que você estava continua iluminado. Mas se você se afasta, quem é que está indo para as trevas? Quem é que está se afastando da luz? Quem é que está indo para o abismo? Vamos colocar a culpa agora? Ué, não foi você que saiu? Não foi você que se afastou? Não foi o homem que se afastou de Deus? Aí agora Deus é que é o culpado porque o homem se afastou dele e está vivendo em trevas. E está indo para o abismo. E está se autodestruindo. Você já deve ter visto aquele vídeo aí na internet que um rapaz entra no salão de cabeleireiro e aí ele fala assim pro cabeleireiro: Deus não existe. O cabeleireiro diz: ué, como que Deus não existe, rapaz? Não, se Deus existisse não tinha tantos problemas na terra. Fome, guerra, pestes, terremoto, tanta maldade, tanta violência. Aí o barbeiro vai lá fora e encontra um rapaz bem cabeludo. Aí chega, chama ele e traz ele. E aí diz: cabeleireiros não existem. Aí o rapaz diz: ué, como que não existe? Eu estou vendo você, claro que existe. Ele diz: ué, mas olha o cabelo dele. Não, mas é porque ele não veio até você. Ele diz: então, Deus existe. O problema é que os homens se afastaram dele. Os homens não se voltam para ele. E nós estamos querendo que Deus mude a história. E nós estamos querendo colher a bênção de Deus plantando afastamento. Não funciona assim. Ou nos voltamos para Deus, ou vamos colher o resultado do nosso afastamento dele. Simples, simples, simples assim. Como Abacuque, a gente tem a oportunidade e liberdade de apresentar a Deus dúvidas e questionamentos. Não tem problema. Não tem problema. Não é? Porque Deus busca de nós um diálogo sincero. Não tem problema. Dizer: Deus, eu não entendo, Deus, eu não compreendo, Deus, não tem problema. Agora, como Abacuque, nós devemos aprender que acima do nosso questionamento precisa ficar a nossa confiança em Deus, nos desígnios divinos, que Ele sabe o que Ele está fazendo. E é hora de olhar para nós mesmos e ver que estamos colhendo o que nós plantamos. Ou seja, devemos nos indignar conosco mesmos, que falamos, é? O homem deve se indignar consigo mesmo e reconhecer que está colhendo o que plantou. E, portanto, ao invés de reclamar e murmurar, clamar para que Deus tenha misericórdia. É hora de clamar pela misericórdia divina. Deus responde aos questionamentos do profeta, dizendo que colocaria um fim na maldade de Judá, suscitando a Babilônia para castigar o seu povo. Olha só, o povo já está sofrendo. Deus: não, eu vou levantar a Babilônia, vai dar um jeito nisso aí. Na Bíblia, o silêncio divino é sempre precedido por um grande feito. Os caldeus apresentavam a solução divina por essa situação. Os castigos de Judá tinham ficado sem castigo por muito tempo, mas agora o juízo seria instaurado. No primeiro momento ele não entende, né? Ele não entende como é que Deus pode fazer isso. Mas o que Deus está fazendo aqui é exatamente corrigindo a trajetória de seu povo. Deus está dizendo para eles: vocês estão onde estão porque me desobedeceram. Então,
para que vocês experimentem a minha bênção, eu preciso levá-los de volta ao caminho da obediência. Deus não abençoa desobediente, gente. Não adianta. Cuidado. Se você está no caminho da desobediência e alguém profetizar para você, cuidado. Cuidado. Porque Deus não tem compromisso com o desobediente. Cuidado. Vou dizer de novo. Cuidado. Deus não tem compromisso com o desobediente. E com o desobediente, Ele trata. Deus não passa pano na cabeça do desobediente. Ele trata. Ele leva para o cantinho da disciplina e trata. Ele trata. Trata. É hora de clamarmos pela misericórdia divina. Tópico 3 aqui, a fé como forma de vida. Aguardando uma nova resposta, o profeta ficou aterrorizado ao conhecer os planos de Deus e questionou como Deus poderia estar decidido em punir o seu povo por intermédio de uma nação idólatra. Ao saber do plano de vida, ele entrou em crise, se assustando com o juízo que viria. Para Abacuque, o povo de Judá não era tão mal quanto a nação executora do juízo. Como que Deus poderia fazer vistas grossas ao pecado da Babilônia, justamente para castigar os pecados de Judá? Então ele entrou em um ciclo de questionamentos de quem não consegue entender os planos de Deus, não é? Agora, confiante na resposta divina, ele se preparou para ser arguido por Deus, questionado por Deus. Ele permaneceu vigilante no afã de ouvir a voz do Senhor, cumprindo com eficácia a função de um profeta. O profeta precisa ouvir a voz de Deus. E qual foi a resposta de Deus? Que o juízo da Babilônia viria no tempo determinado. A grande lição aqui é que Deus age de maneiras que nós não compreendemos. Não compreendemos, não adianta. Se Deus agisse de maneiras compreensíveis, não seria Deus. Não adianta. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, para que possa lhe dar conselho? Nós estamos falando de Deus, acima de tudo. Assim como a terra está mais, os céus estão mais altos do que a terra, assim os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Assim como os céus estão mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. Então é muita pretensão humana querer entender Deus. Muita pretensão. Por isso que a Bíblia diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. O que é humilhar-se debaixo da potente mão de Deus? É humilhar-se debaixo da potente mão de Deus. É render-se à sua vontade sem questionar, mesmo não compreendendo. Porque compreendendo fica fácil. Se ele explicar tudinho, fica fácil. Eu não preciso de fé. Meu Deus do céu. Eu não preciso de fé quando eu entendo o que alguém está fazendo em meu favor. Mas eu preciso de fé quando eu não entendo o que ele está fazendo, para acreditar que ele está fazendo, mesmo sem entender. Mesmo sem entender, eu confio em ti. Mesmo sem entender. Acabou! Meu Deus, essa foi demais, hein? Eu não preciso de fé para acreditar quando está tudo explicadinho. Sabe, quando o médico chega e fala assim: você vai tomar esse remédio, vai fazer. E quando o médico diz: é isso, e você não entende nada. Uma coisa simples, o médico te dá uma receita, você entende o que está escrito ali, mas você confia. Tem gente que não pergunta nem para que é o remédio. Não sabe nem o que está escrito ali. Chega, me dá esse remédio aí. O que você está tomando aí? Esse remédio aí. Você não precisa de confiança quando entende tudo. Você precisa de confiança quando não entende nada. Para acreditar que acima do seu entendimento tem um Deus no céu que está agindo em seu favor, ainda que de maneiras incompreensíveis à mente humana. Porque Deus age de forma sobrenatural. Por isso ele é Deus. Senão não seria Deus. Ou seja, a incompreensão dos atos divinos só fortalecem a nossa confiança em Deus. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Muito bem. Então, viria
no momento adequado, juízo sobre a Babilônia, não tem problema. Desde o início da Bíblia, lá em Juízes, quando Deus permite que algumas nações subjuguem o povo de Deus, há questionamentos lá também. E Deus deixa claro que no tempo certo estas nações, elas iriam sofrer retaliações, elas seriam julgadas por Deus. Deus não fecha os olhos para isso. O justo não deve se guiar pelas causas aparentes, ele deve ver pela fé. No fim, aquele que foi fiel sempre emergirá vitorioso, porque Deus é justo. Ele fez questão de mostrar para o profeta que conhecia os pecados da Babilônia. Deus conhece. A gente não precisa apontar o pecado de ninguém. Deus conhece. Agora ele trata com cada um de uma forma. De uma forma, não é? Eles se embriagavam, os babilônios, com vinho, eram soberbos, possuíam uma sede insaciável por conquistas. Veja que Deus está usando as características dele para propósitos. Consideravam-se superiores às demais nações, movidos por este complexo de superioridade, mostravam-se insaciáveis em suas conquistas, espalhando morte e tragédia por todos os lados. Deus sabia disso. No momento certo, Deus traria sobre eles o juízo. O profeta exaltou o Senhor, evidenciando sua gratidão pela revelação dos planos de Deus para ajudar. Jeremias 33:3: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Sabe qual é o nosso problema? A gente não entende o agir de Deus. E ao invés da gente ir para a palavra, ao invés da gente ir para a oração, como fez Abacuque, a gente fica alimentando a nossa mente com questionamentos. E quanto mais nos alimentamos de questionamentos, sem nos alimentarmos da palavra de Deus, mais nos afastamos de Deus. E quanto mais longe de Deus, mais afastamento, mais questionamento, mais dúvida, mais afastamento. Um abismo chama outro abismo, que Deus tenha misericórdia de nós. Abacuque aqui então, ele clama com ímpeto, pedindo que Deus avive a sua obra. Avivar não é utilizado como sinônimo de reavivar, ou que Deus faça o que já fez no passado. O sentido do texto aqui é preservar a vida por meio de uma obra ativa e intensa ao longo do tempo. Entende? Então cuidado, a gente usa esse termo avivar muitas vezes até de forma errada. A gente faz campanha de avivamento, não sei o que de avivamento. Tem que voltar para a palavra. O texto começa dizendo: ouvi a tua voz e temi. Primeiro se ouve. Ao ouvir gera temor. E o temor leva ao arrependimento, leva à confissão, leva à conversão, leva à mudança de rota. E isso é avivamento. É voltar para a palavra. É mudar comportamento. Isso é avivamento. Avivamento não é movimentação externa. Não. Avivamento é movimentação interna. É transformação que acontece de dentro para fora. E que em larga escala o mundo olha e dá testemunho de que algo mudou naquele lugar, naquele ambiente, naquela cidade. Eu costumo dizer que avivamento não é a igreja que divulga, que faz propaganda, é o mundo. É o mundo que tem que olhar para nós e dizer: ali mudou, que coisa linda, que coisa extraordinária, aquele povo é diferente. Aí a gente está vivendo avivamento. Ou seja, quando o avivamento acontece, ele é resultado de um joelho, de um coração que se rendeu e que se voltou completamente para Deus. É isso. Do contrário, é qualquer coisa menos avivamento. A lição do livro de Abacuque é que o justo deve viver pela fé. Ele professa com muita determinação sua profunda fé em Deus. Então, se ele vivesse pelo que estava vendo, se ele vivesse pelos seus questionamentos, ele tinha se perdido. Mas ele decidiu, acima dos seus questionamentos, confiar no Senhor. E porque ele confiou no Senhor, o Senhor o ouviu, o Senhor o fortaleceu, e aquele que começa o seu livro perguntando, questionando, agora ele termina o seu livro orando, clamando pela misericórdia divina e declarando de forma extraordinária no capítulo 3, versículo 17: mesmo que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que o trabalho da oliveira falhe e os campos não produzam alimento,
ainda que o rebanho seja cortado do seu aprisco e não haja gado nos estábulos, ainda assim me regozijarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força, e Ele fará os meus pés como os das corças e me fará andar sobre lugares altos. Quando vivemos pela fé, nós temos esperança em meio ao caos. Quando vivemos pela fé, trocamos questionamentos por confiança e convicção no agir de Deus. Não é que não teremos questionamentos, mas não somos manipulados e muito menos convencidos e muito menos controlados pelos questionamentos, porque acima da nossa limitação em compreender a vontade e os desígnios de Deus está a nossa confiança de que Deus sabe o que faz, de que Deus age para o nosso bem e que muitas vezes, através do castigo, através da dor, o que Deus está fazendo é usando isso como um mecanismo da sua misericórdia para nos trazer de volta para Ele, para nos converter, para nos resgatar a sua presença. Por isso que Abacuque ora para que Ele manifeste a sua misericórdia ao longo dos anos, ao longo do tempo, de forma permanente. É isso que Deus está procurando fazer nos nossos dias, uma obra plena, uma obra completa, uma obra permanente. Amém, meus irmãos? Que Deus os abençoe. Forte abraço. Assista, curta, compartilhe. Tenha uma ótima semana. Que Deus abençoe tua casa, teus alunos, teus negócios. Que Deus abençoe a tua vida e até o próximo vídeo. Fique com Deus. Deus abençoe.